mediunidade. Obrigada pela tua presença, pela tua participação, Raul. Prazer para mim. O que nós podemos entender por mediunidade? Aqueles que nunca ouviram essa palavra ou se ouviram não a entendem. A mediunidade, Delmar, está relacionada àquilo que todos os crentes já ouviram falar. Dom do Espírito Santo, sexto sentido, coisas do gênero. Porque a mediunidade, esta palavra, foi criada por Allan Kardec, daí muita gente ignorar. Porque as pessoas que têm essa capacidade de sentir a influência dos espíritos ou dos chamados mortos sobre a sua vida, de algum modo elas são chamadas por isso médium. Então, por que Allan Kardec chamou a essas pessoas de médiums? Porque antes eram chamadas de diversas formas. Na Índia elas eram chamadas de rishis, no Egito de hierofante, na Hebreia de profeta, na Europa de bruxo, de mago. Nós encontramos variadas formas de chamar o médium. Na Grécia era Piton, Pitonisa, na Roma era Sibila, Arúspice, coisas assim. E o codificador Allan Kardec entendeu que esses nomes estavam muito relacionados ao tipo de crenças que eles tinham nas coisas, mas que precisava se dar a esse indivíduo que filtrava o pensamento da espiritualidade um nome mais genérico. E como ele está, esse indivíduo está entre duas dimensões, ele está no meio. Entre a dimensão dos encarnados, ou chamados vivos, e dos desencarnados, tidos como mortos. Logo, esse indivíduo está no meio a uma ponte. E por causa disso, Kardec se utilizou do nome latino e chamou de médium, aquele que está no meio. Então, Raul, só uma coisa, os espíritos, ou ditos mortos, eles interferem, eles influenciam a nossa vida, dos encarnados, dos vivos? Eles interferem desde sempre, muito mais do que possa a criatura imaginar. Antes de a gente evocar o ensinamento do Espiritismo, a gente olha a Bíblia. Primeiro capítulo do primeiro livro, primeiro versículo do Gênesis, nos diz assim: no princípio eram as trevas, e o Espírito de Deus flutuava sobre a face do abismo. Desde o primeiro versículo do Gênesis, já estamos ouvindo falar de Espírito. Era o Espírito do Senhor, era o Espírito de Deus, era o Senhor Elohim. Mas depois, quando a Bíblia hebraica nos fala de Adão e Eva, também nos fala de que ao serem expulsos do jardim paradisíaco, o Senhor mandou um anjo de espada flamejante para impedir que eles entrassem de volta no paraíso. Então, veja só a interferência de um espírito na vida humana. Porque se foi necessário mandar um espírito para cuidar da porta do paraíso, isso é um símbolo, não é? Obviamente, era uma intervenção do mundo espiritual sobre a vida humana. Mas muita gente imagina que essa questão de espíritos, de médios, de comunicações, foram invenções do espiritismo. E certamente não foi invenção, essa questão não foi invenção do espiritismo. Isso existe desde todo sempre. Nós encontramos na Magna Grécia as comunicações dos deuses através das pitonisas, né? As comunicações de Apolo, de Zeus mesmo, através de pitonisas, de pessoas consagradas ao culto. Nós encontramos na China de Lao Tse, de Confúcio, nós encontramos no Japão as mensagens, as comunicações dos chamados mortos. Então, quando na Índia os rishis davam manifestações dos seus deuses, são milhares de deuses indianos, nós imaginamos que essa crença na comunicabilidade dos deuses é de toda a humanidade. Então, não foi o espiritismo que inventou a mediunidade. Allan Kardec criou o nome para um fenômeno já existente. Criou um nome novo para um fenômeno antigo. De modo que todas as pessoas são dotadas dessa faculdade. Não importa que elas não creiam, não importa que elas sejam materialistas ou ateias, o fato é que todos nós, pelo fato de pensarmos, de emitirmos pensamentos, captamos pensamentos.
quer tenhamos consciência de que estamos captando pensamentos dos mortos ou não tenhamos essa consciência, o fato é que somos sensitivos por isto, somos médiuns por isto. Daí Allan Kardec dizer agora no Livro dos Médiuns: todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos, por essa razão é médium. Há muita gente que diz assim: eu não sou médium, porque eu não sinto nada, não recebo nada, não psicografo, mas porque ela imagina o sentido estrito que Allan Kardec deu ao termo. Porque nessa mesma orientação em que ele diz que todos os que sentem num grau qualquer a influência dos espíritos é médium, ele dá uma definição mais restrita. Essa primeira é uma conceituação ampla, todo aquele que sente. A pessoa que materializa, que psicofoniza, que incorpora, que escreve, tanto aquela que sente um arrepio só de um lado, ou que tem a presença de alguém percebida, desde o máximo ao mínimo, na definição genérica, está incluído, todo mundo é médium. Mas ele diz assim: no entanto, chamamos de médiuns aqueles em quem a faculdade tem uma certa intensidade, uma regularidade. Então aí, nem todo mundo. Aquele que escreve sempre, que vê sempre, que fala sempre sobre a ação dos espíritos, a esses é que costumeiramente se chamam médiuns. E uma coisa assim, você já colocou de uma maneira belíssima do entendimento, tanto histórico quanto da própria palavra. Agora, como é se sentir médium? Você apresenta essa intensidade mediúnica, né? Passa um pouco o que é, como você se sente sendo médium. Essa percepção da mediunidade na gente varia de indivíduo para indivíduo. Perfeito. Se nós juntarmos 10 médiuns videntes, cada um verá de uma forma diferente as mesmas coisas. Então vamos supor que um médium vidente veja um vulto de uma pessoa sem caracterizar detalhes. Aí o outro percebe a pessoa mais inteirinha. Aí o outro vê detalhes, vê a cor da roupa, o bordado da roupa, a cor do cinto, o que estava calçando. Aí há outro que vê só o busto, há outro que vê só o rosto. Cada médium de vidência tem capacidade de fazer um registro diferente. Então, cada um desses médiums narrará a sua percepção da mediunidade de uma maneira diferente. Se eu pudesse narrar a respeito de mim, quando eu psicografo, ou quando os espíritos falam por meu intermédio, eu entro, na maioria das vezes, num chamado transe, como Allan Kardec chamou de crise, né, mediúnica, porque eu vou perdendo a consciência de mim como se eu estivesse despencando num elevador para o fundo do poço. Eu vou perdendo a lucidez do ambiente e quando eu paro, eu não estou totalmente zerado. Eu fico percebendo que alguém está falando longe de mim. Como alguém que acorde no meio da noite, no seu quarto, e se aperceba de que tem alguém falando na casa, mas não distingue quem é que está falando, nem propriamente onde é que está o falante. Então, nós percebemos assim. E dali, a presença do desencarnado comunicante começa a se fazer mais forte, nos dizendo o que ele quer e atuando da maneira como ele quer. Mas há situações em que eu não caio nesse transe. A entidade se apresenta e diz: eu gostaria de escrever. Mas por eu estar prestando atenção numa coisa qualquer, ou precisar estar prestando atenção em alguma coisa, eles então usam meus implementos auditivos. É como se eu ouvisse. Eles me narram, ditam a mensagem que eu ouço dentro da cabeça, como se fosse uma voz estereofônica, uma voz de computador, algo que brota dentro da minha cabeça, como se fosse meu próprio pensamento. Então, há variadas maneiras. Nesse momento que eu estou ouvindo, entre aspas, a voz do Espírito, eu não preciso parar nada do que eu estou fazendo. Eu posso anotar o que ele diz sem perder o contato com a realidade objetiva do meu ambiente. Então há muitas pessoas assim. Há outras que são inspiradas, elas não caem em transe. A entidade espiritual lhes passa uma ideia forte e elas são compelidas a buscar um papel e escrever com as suas palavras, com seus termos, com sua emoção.